Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Agar e Sara, duas alianças. O título da quarta-feira, chamado para engajar-se no exército de Deus. O versículo, Gênesis 12:1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias que a cada dia se renovam. Por tua palavra dispensada a nós, que flui do teu trono como um rio de graça, um rio de misericórdia, de verdades. Nós podemos desfrutar dessa palavra e nos encher do Espírito, falando entre nós, louvando o Senhor, emergindo, inculcando essa palavra nos nossos corações. Isso, Senhor, para que cada vez mais a Tua verdade, a Tua palavra nos santifique, nos transforme e que sejamos úteis a Ti, como Teus servos, como Teu exército, para fazer a Tua vontade, trazer o Senhor de volta. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ainda falando sobre a história de Abraão. Abraão foi chamado enquanto habitava na Mesopotâmia. E essa região, como nós falamos, o Alimento Diário tem nos mostrado, é uma região que à época era uma região totalmente pagã, em que a adoração aos ídolos era algo normal. Quando começamos a ver a história de Abraão, logo em Gênesis 11, vemos que a Bíblia faz questão de reforçar que Sara, antes Sarai, mulher de Abrão, ela era estéril. Isso porque, irmãos, quando Deus chama Abraão, isso a gente vê em Gênesis 12, ele faz uma promessa a Abraão. Então, Gênesis 12, ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós sabemos, no livro de Gálatas, Paulo mostra que essa promessa se refere ao Espírito. Então, Abraão aqui, irmãos, ele na Mesopotâmia, ele sai, só que ele não consegue atravessar de vez o rio, porque a Mesopotâmia ficava na região entre os rios Tigre e Eufrates. Então, para você ir de vez para Canaã, você precisava cruzar um desses rios. Por isso é que os hebreus eram chamados de hebreus, significa cruzadores de rios. Isso porque Abraão, ele sai da Mesopotâmia, cruza um rio e vai para a terra de Canaã. Isso é muito representativo na Bíblia, com o povo de Israel depois cruzando o Mar Vermelho, entrando na boa terra, cruzando o Jordão. Tudo significa o quê? Você é como batismo para nós, né? O próprio Noé, quando ele deixa, através das águas, o mundo para trás e entra num novo mundo, é a ideia do batismo, em que nós morremos com Cristo, deixando o mundo e as coisas do mundo para trás. Quando você é batizado, as coisas que ficaram para trás estão mortas, o seu passado está morto, tudo está morto, e agora você vive para Cristo em novidade de vida. Então a ideia de cruzar o rio para Abraão é que ele deixava tudo para trás, aquela terra de idolatria, o seu passado, e em direção à vontade de Deus. O problema é que, inicialmente, Abraão ele não conseguiu atravessar, ele saiu ali da Mesopotâmia, mas ele parou em Harã, com o seu pai. A promessa, o chamamento de Deus é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, é para que Abraão fosse embora apenas com a sua mulher, sua esposa. Mas a gente sabe, primeiramente, Abraão saiu com o seu pai. E o registro bíblico nos mostra que aí eles ficaram muito tempo em Harã até que o pai de Abraão morreu.
depois que o pai de Abraão morreu. Aí Abraão saiu e de fato cruzou o rio de vez, deixando seu passado para seguir o chamamento de Deus. Todos nós, irmãos, quando recebemos o Senhor e quando fomos batizados, nós deixamos o nosso passado, as coisas do mundo para trás, estão mortos. Lógico, não queremos dizer que você vai deixar o seu emprego, a sua família, não. Mas a questão é, a partir disso, tudo precisa ser vivido em novidade de vida. Não mais como você vivia anteriormente. Seu emprego, a sua relação com os seus familiares, tudo é em novidade de vida. Então, Abraão, quando ele entra de fato na terra de Canaã, ele entra com a esposa e entra com o seu sobrinho Ló, que ele havia levado junto consigo. Você vai perceber na vida de Abraão algo que também há na nossa vida, uma progressão da experiência com Deus, da experiência da fé. Então, quando Deus chama Abraão, ele não consegue responder imediatamente do jeito que Deus queria, mas ele dá um passo de fé. Então, progressivamente, Abraão vai aprendendo a confiar. Toda vez que Deus aparecia a Abraão, essa confiança em Deus, essa fé, era renovada. Então, nós vemos, por exemplo, muitos erros de Abraão. Erros, por exemplo, em Gênesis 13, quando ele vai para o Egito, ali ele percebe, aliás, Gênesis 12, Gênesis 12, quando ele vai para o Egito, ali ele percebe o seu erro, que ele não confiou no Senhor quando Canaã, o lugar que ele estava, teve fome. Tanto é que depois ele volta para o mesmo lugar onde estivera outrora. Nós percebemos o erro dele depois em Gênesis 16, quando ele, querendo cumprir a promessa de Deus, ele aceita a ideia de Sara e resolve então ter um filho com a serva de Sara, ou seja, Abraão queria dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. O que Deus requer de nós, o que agrada a Deus, irmãos, é a nossa fé, é a obediência. Então essas lições foram progressivas na vida de Abraão. E logo que ele sai do Egito, ele percebe que a experiência dele com Deus se fortalece. Muitas vezes, irmãos, através dos nossos erros, do nosso arrependimento, que a nossa experiência com Deus se fortalece, Então, a primeira coisa que ele faz, você vê, pelo menos no registro bíblico, ele chega para Ló e diz: olha, não dá para a gente continuar junto, escolhe o lugar que você vai, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso requer confiança em Deus, porque normalmente nós queremos a primazia. Você não deixa a pessoa escolher, você quer a escolha para você, porque você confia que você sabe o melhor para você, que você vai fazer a melhor escolha. Mas Abraão não, porque a confiança dele, a fé, através dessa experiência que ele teve com Deus, já estava mais firme. Então ele percebeu que Deus cuidaria dele, faria a sua promessa acontecer. E aí Ló escolhe, vai para as Campinas, enfim, a gente conhece a história. E por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão, ele segue o caminho que Deus escolheu para ele, o caminho que Deus estava conduzindo. E ali ele vai habitar nos carvalhais de Manre. Enquanto Ló escolheu o caminho que parecia mais fácil, o caminho da Campina, um caminho reto, sem vales, sem montanhas, Abraão já escolheu um caminho. Na verdade, Deus escolheu por Abraão um caminho mais difícil, montanha acima. Mas, irmãos, muito bem, depois de um tempo, houve uma guerra. Ló já estava em Sodoma, houve uma guerra, e nessa guerra 4 reis lutaram contra um exército de 5 reis, e os reis de Sodoma e Gomorra perderam essa guerra, e todo o povo, os bens e o povo foram confiscados. A Bíblia diz que uma pessoa escapou, ela conhecia Abraão, foi até ele e falou da situação de Ló. E aí Abraão, em Gênesis 14, ele junta 318 homens, nascidos na sua casa, ou seja, provavelmente homens jovens, um exército jovem. E ele sai para lutar contra um exército que já havia derrotado outro exército. E ele vence com 318 homens. E ele vence por quê?
porque a fé de Abraão, a confiança de Abraão não estava nesses 318. Talvez ele tenha enfrentado um exército de milhares. A fé de Abraão, a confiança de Abraão estava apoiada em Deus. E aqui eu vou ler um trecho do Alimento Diário, irmãos, veja só. Eu vou começar a ler na metade, página 46, primeiro parágrafo, mas eu vou começar a ler na metade. Ali na metade do parágrafo, finalzinho da metade do parágrafo diz assim: Abraão, então servo do Deus único e verdadeiro, foi salvar seu sobrinho Ló. Ele não dispunha de 10 ou 20 mil soldados, mas fez saírem 318 homens nascidos em sua casa para resgatar Ló. Nós também somos um pequenino rebanho. Temos pouca força, como a igreja em Filadélfia, mas temos o Deus verdadeiro. Nosso coração é como o de Abraão. Confiamos em nosso Deus. Dentre nós temos poucos que podem sair para lutar, contudo são engajados. Um grande exército não pode vencer 318 homens engajados. Fomos chamados e nascemos na casa de Deus para estar engajados em lutar por seu reino. Então, quer dizer, aqueles 318 homens, se você pensar, imagina que você fosse um deles. É loucura, não é? Talvez vai enfrentar um exército de milhares. Mas eles foram, irmãos, porque confiavam no Deus de Abraão. Eles sabiam quem era Abraão e sabiam quem era o Deus de Abraão. Da mesma forma, o exército que o Senhor tem hoje não é um exército de muitas pessoas, para que a glória não seja das pessoas, mas é um exército engajado e sabendo, nós confiamos totalmente no nosso Deus. Ele vai à frente, Ele faz a obra, nós vamos lutar, nós somos os canais, mas a vitória vem do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, se você repara, percebe bem, a vida de Abraão foi sempre uma vida movida à fé. Os registros bíblicos que nós temos em Gênesis sempre colocam Abraão nessa situação, ou a situação em que ele não teve fé para obedecer a palavra de Deus, ou situações que ele teve muita fé, e a fé te dá ousadia para seguir o caminho de Deus. Que também tenhamos nós, queridos irmãos, irmãs, fé na palavra do Senhor, fé naquilo que o Senhor tem nos conduzido, pois assim como depois da vitória, Abraão recebe a visita do rei de Salém, Melquisedeque, que a gente sabe é uma figura de Cristo, e ali desfrutou de pão e vinho, nós também, irmãos, se confiarmos no Senhor até o fim, nós vamos estar desfrutando do pão e do vinho no reino como vencedores. Essa é a promessa que o Senhor está nos levando e vai ser cumprida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.